A paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero, nesse momento importante, que estou aí encarregado de estar trazendo a Escola Bíblica Dominical. Eu estou feliz porque o Senhor tem nos escolhido, para podermos estarmos aí atuando na tua obra. Isso é muito importante. Vamos estar lendo aqui um livro de Provérbios. Eu acredito que todo mundo conhece, é um livro bastante conhecido. E nós vamos estar aqui tentando fazer uma interpretação em relação a este livro, qual foi escrevido pelo rei Salomão, um dos homens sábios. Nós vamos estar aqui falando um pouco. Nós vamos estar aqui estudando sobre o livro de Provérbios, amém? Então vamos fazer uma oração. Eu glorifico a Deus, que esta mensagem, que esse estudo venha fazer efeito em corações de entendimento, como sabedoria para nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos estar orando. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, eu te glorifico, eu te exalto, meu Deus, neste momento, porque o Senhor é fiel para comigo, para com os teus servos. Continua nos dando graça, sabedoria, meu Deus. Ilumina os nossos caminhos. Nos dê, meu Pai, vitória, Senhor. Só tenho, meu Pai, te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? O livro de Provérbios, está nos dizendo aqui no capítulo 1, tem um versículo aqui do 2 até o 6, que já é a chave de tudo, do que ele está querendo passar para nós em relação a este livro de Provérbios. Toda a sua intuição e sabedoria que Deus tem colocado para escrever este livro para nós. Vamos estar fazendo aqui a leitura no livro de Provérbios, capítulo 1. Vamos estar acompanhando em nome de Jesus. Os irmãos, em nome de Jesus. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo, a iniquidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Para sábios, ouvir e crescer em sabedoria. É um instruidor adquirir sábios conselhos, para entender provérbios, a sua interpretação, como também a palavra dos sábios, as suas adivinhações. Amém, irmãos? Olha que interessante, Isso aqui está sendo a chave, o alvo de tudo que nós vamos estar falando, sobre prudência, equidade, a instrução do entendimento, a justiça, o juízo. Tudo isso, irmãos, é para que nós possamos, entender o que ele está querendo passar a prol do livro de Provérbios, Vamos falar aqui de vários tópicos, ou seja, a estrutura do livro de Provérbios é o que nós vamos estar tentando aqui agora passar para os irmãos em nome de Jesus, amém? Eu sei que para muitos não é fácil entender, mas eu sei, irmãos, que da melhor maneira possível nós possamos tentar aqui esclarecer, amém? Nós vamos estar fazendo em nome de Jesus. Vamos estar aqui lendo aqui um pouco da estrutura do livro de Provérbios, o qual foi aqui deixado. Eu tenho buscado aqui alguns conhecimentos, algumas escritas para podermos estar dizendo, explicando para a igreja do Senhor Jesus. O livro de Provérbios foi escrito por vários autores. Olha só. Na verdade, o livro de Provérbios é uma coleção de ditos procedentes de alguns homens sábios. Dentre eles, o autor mais conhecido é o rei Salomão.
O rei Salomão já sabemos que ele tem, né, aí um reinado, né? É o filho de um homem escolhido por Deus para ser rei, que é o Davi. Então assim, ele não somente era filho de Davi, que também veio a reinar. Olha só que interessante isso, né? Ele veio a reinar, ou seja, ficar ao lugar do pai. O pai não estava mais, mas ele tomou o lugar do pai. Isso é muito interessante. Nós vamos estar aqui agora continuando fazendo a leitura para nós entender a estrutura deste livro de Provérbios. O livro de Provérbios destaca que Deus é a fonte de toda sabedoria. Olha que interessante, né, irmãos? Isso é muito interessante. Em si mesma, o homem é ignorante, a menos que aprenda da sabedoria divina, sendo reverente a Deus. Ó, a forma com que a sabedoria é retratada nesse livro também aponta para Cristo, a encarnação da sabedoria de Deus. Está em 1 Coríntios, capítulo 1, 24, 30, Colossenses 2, 2, 3. Olha só que interessante. Jesus, né? Está falando aqui que ele, ó, aponta para Cristo, aquele que veio ensinar a ser humilde, aquele que veio ensinar, né, a ser sábio, nossas palavras, ouvir mais, falar menos, né, ter um entendimento para podermos vencer no dia a dia das nossas vidas. Aqui está dizendo assim, quando o livro de Provérbios foi escrito, uma pergunta, quando o livro de Provérbios foi escrito? Provavelmente o livro de Provérbios, ó, foi escrito ao longo de aproximadamente 300 anos. É uma diferença, ó. O período mais provável é entre 960 e 686 a.C. Essas datas são sugeridas com base no reinado de dois dos homens citados no livro. O rei Salomão começou a reinar em cerca de 970 a.C. Olha que interessante, irmãos. O rei Salomão, o reinado dele foi em 960 a.C., né? Primeiro veio seu pai, Davi, depois veio Salomão. E nós sabemos que ele era um homem, nós sabemos que de início ele era um homem totalmente voltado para Deus. Queria agradar ao Senhor. Queria fazer as coisas que fossem da forma que agradasse aos olhos de Deus. E Deus gostava disso. Deus estava maravilhado, né, com as suas atitudes. Deus estava ali, né, maravilhado com aquilo que ele queria fazer, com seus objetivos. Nós aprendemos isso com ele. Nós aprendemos que toda forma que nós queremos agir em alguma situação, nós temos que primeiro ter umas boas intenções naquilo que queremos fazer. Não queremos trazer êxito para nós, ou seja, fazer só pensando em nós, mas sabemos que primeiramente buscar o reino de Deus, ou seja, todas as coisas que for feita, primeiro tem que ser para o Senhor, agradar os olhos de Deus. Sim, sabemos que quando você busca primeiro para Ele, Ele venha também te abençoar. Ele venha derramar sobre você toda sorte de bênção. E Salomão era um desses homens. Era um homem que tinha esse conteúdo e valor diante dos teus olhos. Ele tinha essa especialidade. Então nós sabemos que o seu reinado não foi um reinado de qualquer maneira. Ele tinha para Deus uma direção.
né? O feito, ou seja, o teu governo em meio ao povo, na época, era um governo que não era fácil. Ele, assim, quando estava no trono, ele estava ali preocupado. O que ele ia fazer? Porque ele estava diante de um povo, e não era poucos, eram muitas pessoas. E nós sabemos que ele teve que ter uma decisão. Ele teve que chamar ali as autoridades para estar presente no que ele queria fazer. Ele está presente na sua atitude tão importante que chamou a atenção de Deus naquele momento. Qual foi este momento tão importante? Ele convidou ali as autoridades e fez um sacrifício tremendo ao nosso Deus. Sacrifício pedindo a Ele, né, que Deus viesse ser com ele naquela luta, naquela batalha, no seu reinado. E Deus se agradou do seu feito. Nós sabemos que a Bíblia fala que Deus se agradou de uma forma tão especial pela sua atitude, que chegou para ele e disse para ele: me pede o que queres, o que quiseres, que será feito. Ele poderia naquele momento, como rei, já é um rei, já ter autoridade sobre aquele povo. Ele poderia pedir algo, né, que não seria, né, favorável para que ele continuasse, né, na frente daquele povo, agindo da maneira de um rei que ele precisava de ser. Qual era? A sabedoria. Se ele poderia pedir riqueza, ele poderia pedir outro tipo de coisa a Deus. Mas não, ele se preocupou. Essa que foi a decisão dele. Ele não se preocupou de ser mais rico, de ser rico. Ele não se preocupou de ter bonanças financeiras. Não. Ele olhou, ele imaginou, ele estudou, e dentro do seu coração estava uma decisão já pronta. Qual foi a decisão? Pedir a Deus sabedoria para governar aquele povo. Então tudo isso foi muito importante. O que ele fez aos olhos de Deus foi importante. Muito importante. Porque Deus, ele coloca sobre nossas mãos uma responsabilidade. E quando nós estamos diante dessa responsabilidade, muitas pessoas não querem fazer alguma coisa com o povo, fazer algo bom, para que o povo venha abrir os olhos, para que o povo venha voltar mais para o Senhor, para que o povo se achegue mais a Deus. Não, o povo hoje em dia, no século 21, nós sabemos que muitos, eles olham para o seu lado. Ele não pede a Deus condição para governar. O rebanho pode ser pequeno, que possa ser grande. O povo hoje tem que pensar em pedir a Deus, né, mais sabedoria para poder ouvir, falar menos, ouvir mais, saber as palavras certas para poder dizer para aquela pessoa que procurá-lo, para poder esclarecer alguma situação. Então nós sabemos que essa foi uma das atitudes muito importantes de Salomão. E nós, hoje no século XXI, nós temos as responsabilidades que naquela época, para as suas mãos, foi muita gente, numerosas pessoas, o povo era enorme, muito grande. Só que hoje, talvez você tenha hoje um rebanho hoje menor, e nós já queremos hoje, né,
tratar de uma forma diferente, independente do tamanho do número de pessoas. Nós todos somos seres humanos e precisam entender que existe um Deus no céu, existe um céu aguardando o povo de Deus. Mas para isso nós temos que saber administrar, sabemos que temos que ter atitudes que venham agradar o Senhor, porque senão nada vai funcionar. Até aparentemente aos olhos do povo você é um bom, né, administrador, mas e para Deus? Você está agradando ao Senhor? Muitos hoje eles buscam, né, agradar o povo e desagrada a Deus. Então eu acho que o melhor é agradar o Senhor. Salomão ele pediu sabedoria para poder fazer o quê? Governar aquele povo. E Deus se agradou. Para você ver que a atitude foi tão importante que Deus não deu só ele, somente que ele pediu sabedoria. E o livro de Provérbios, irmãos, a estrutura deste livro, a gente começa a ler ele, você só vê ele ensinamentos. E Deus gostou disso, Deus amou a atitude de Salomão. É por isso que nós estamos aqui nesse estudo lendo, né, alguns tópicos. Nós estamos aqui com o livro de Provérbios para poder tentar esclarecer algumas coisas, o qual ele foi escrito, a maneira que ele está, porque ele foi escrito, né? Deus deu sabedoria a Salomão. Por isso que está registrado em nossas mãos hoje. E nós temos aqui resposta para tudo. A Bíblia ela tem uma resposta. O livro de Provérbios é mais claro. Você pega aqui, né, um conselho. Você pega aqui, você quer ter alguma atitude, falar ou fazer alguma coisa, você tem aqui resposta. O momento está certo. Se o momento é propício, se a hora é certa para você executar o teu projeto. O projeto está nas tuas mãos, mas tem que pedir a Deus se é o momento de você executar o seu projeto. Salomão teve esse entendimento. Deus se agradou pela sua atitude, que não deu a ele somente a sabedoria, deu a ele riqueza também. E deu ele muito mais coisa. Irmãos, isso que é importante. Quando você pede a Deus aquilo que você precisa, Deus está vendo mais além. Ele vê mais além do que você precisa, do que você necessita. Ele fala, não, então por essa causa eu vou te dar mais. Eu vou te surpreender com muitas mais coisas. É isso que nós aprendemos no livro de Provérbios. O livro de Provérbios é riquíssimo. O livro de Provérbios é riquíssimo. Agora você vê só, quando você abre o livro de Provérbios aqui, quando nós entendemos aqui, quando fala de adolescentes, jovens, né? Olha só, a sabedoria de Salomão. Salomão, ele escreveu, é um dos autores que escreveu, que nós sabemos aqui, que temos aqui ensinamento para jovens, para casais. Aqui no capítulo 14, olha só, nós sempre gostamos muito de estar examinando isso aqui. Olha o capítulo 14 quando fala, na época, quando ele estava reinando, o povo de Israel, ele era o rei, né, que ele coloca aqui sobre o livro de Provérbios, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Olha só, que ensinamento para a mulher. A mulher sábia, ela edifica. Quando sabemos que edificar é uma casa estruturada, uma casa bem mencionada, uma casa bem, né, colocada ali a todo o seu carinho, né, o prazer de ver a família, o lar, as coisas, né, o esposo, o cuidado de uma esposa. Quando a mulher é tola, ela destrói. Então quando destrói, você já sabe, né, que ela não faz conta do esposo, dos filhos, do lar, das coisas, dos cuidados que ela tem que ter.
Então é um dos ensinamentos muito importantes que nós temos aqui. Quando fala de jovens, né? Da criança, que o filho tem que, né, tem que dar valor, os ensinamentos do pai. Irmãos, toda a estrutura do livro de Provérbios, todos os ensinamentos do livro de Provérbios, ele tem uma saída para o seu problema. Examina-se, procura entender, porque o livro de Provérbios, o qual Salomão escreveu, outros autores não foram citados. Então Ezequias, no capítulo 25 e diante, né? Mas até aqui, Salomão ele tem deixado um ensinamento importante para mim e para você. Eu acredito que é um ensino rápido, falar sobre sabedoria, o que ele deixou de exemplo para mim e para você. É um ensino bastante, né? No pensar do ser humano. Ele foi sábio. Ele teve ali uma inteligência. É um ensino bastante amoroso. Olha só, sabedoria, Senhor, me dê sabedoria. Quando nós estamos orando, como é que nós estamos orando? Senhor, me dá, mas o quê? Você quer o quê? Bens materiais? Você quer... O que você está querendo? Crescer financeiramente? Ou você fala, Senhor, me ajuda. Senhor, me capacita. Senhor, me dê mais palavra. Senhor, me ensina. Porque eu quero ser um vaso novo em tuas mãos. Então, nós temos que querer ser algo que agrada a Deus. E para agradar o Senhor, nós temos que começar de baixo. Começar da base. E não começar de cima para baixo, de baixo para cima. E isso leva um tempo. Primeiro uma análise. Analisar. Como que eu vou conseguir? Para conseguir, é aos poucos. Pedindo a Deus. Louvando a Deus. Glorificando a Deus. E lutando. Com a palavra esforço que eu te ajudarei. Aí você vai vencendo a cada etapa da sua vida. Você vê que quando Salomão reuniu ali, né, o povo, fez o sacrifício, olha só que coisa mais linda ele fez, né, eu quero fazer na presença desse povo. Eu preciso de estar reunido com as autoridades, que eu sou rei, eu vou convocá-lo todo mundo. Aí Deus se agrada disso. Por causa de quê? Porque você não está fazendo nada escondido. Está fazendo na presença deles, que existe um Deus no céu, que merece toda a honra e toda a glória, e Deus se agrada disso. Esse estudo que fique para mim e para você nesse domingo, dia 19, nós vamos estar participando desse estudo, e eu creio que até aqui o Senhor tem me dado sua sabedoria, e claro, nós podemos ir bem mais além, se nós esforçarmos, buscar um esforço, estudar, cavar. Não é fácil cavar é difícil, mas o cavar tem um mistério. Quando você cava, você encontra água, e a água é vida. A água, ela jorra, aleluias, vida. A água, ela tem tudo a ver. Ela é a nossa esperança. Se você está vivo, se eu estou vivo hoje, é porque nós estamos aqui para fazer algo para Deus. Estamos sendo alimentados pela água. A sede, a água, nós bebemos daquela água, ela mata a nossa sede. Sede espiritual. Não é água comum. Então cava, encontra água para que você, aleluias, venha se fartar. Então vamos ficar com esse estudo nesta manhã. Eu creio que Deus está presente aqui, amém? Quero agradecer a todos, vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço, te glorifico e te exalto. Continua nos abençoando, continue fortalecendo a tua igreja, meu Deus.
nós possamos, meu Pai, estar de pé, Senhor, diante das responsabilidades do dia a dia, meu Deus. Nos dê graça, Senhor. Só tenho que te agradecer por tudo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.